Ser médico ou médica não é simples em nenhum ponto da trajetória. Existe o desafio de entrar na faculdade, a exigência de anos de formação, a rotina intensa de estudos, plantões, especializações e atualizações constantes. E depois, uma prática profissional marcada por responsabilidade, pressão e decisões que muitas vezes precisam ser tomadas em contextos difíceis. É uma profissão que exige preparo técnico, resistência emocional e um grau de comprometimento que poucas carreiras exigem. Por isso mesmo, imaginar que toda essa trajetória possa ser abalada por uma acusação criminal é algo que assusta. Imagine você, médico ou médica, ter a sua vida profissional e pessoal revirada, ser chamado a prestar esclarecimentos, ter sua conduta questionada e ver uma decisão clínica, tomada sob pressão, ser analisada fora daquele contexto. E tudo isso porque, mesmo sem intenção alguma de causar dano, uma ação ou omissão sua teve um resultado negativo. Esse cenário, que muita gente acha distante, faz parte de um tema pouco discutido: o risco criminal no exercício da medicina. A prática médica envolve decisão sob pressão, imprevisibilidade, responsabilidade direta sobre a vida e a integridade de outra pessoa. E é justamente por isso que o risco jurídico, inclusive o penal, faz parte desse exercício. Não significa que todo resultado adverso vai gerar responsabilização, mas significa que algumas situações podem, sim, ter desdobramentos penais. E vale dizer que esse risco muitas vezes não está em situações extremas, mas no dia a dia, numa falha de comunicação com o paciente ou com a família, num prontuário incompleto ou mal preenchido, numa decisão clínica que depois passa a ser questionada, num atraso ou até numa ausência de atendimento em determinadas circunstâncias. Ou seja, não é só o erro grosseiro que entra em análise. O contexto, a conduta e o resultado passam a ser avaliados de forma conjunta. No direito penal brasileiro, isso se conecta diretamente com o conceito de crime culposo, previsto no Código Penal brasileiro. O artigo 18 estabelece que o crime é culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. E no contexto médico, esses três elementos aparecem com frequência na análise de condutas. A partir disso, algumas tipificações, ou seja, crimes, podem surgir, dependendo do caso concreto. O mais comum é a lesão corporal culposa, prevista no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. Em situações mais graves, pode-se discutir até o homicídio culposo, no artigo 121, parágrafo 3º. Podem também surgir outras hipóteses, como omissão de socorro, prevista no artigo 135, e a violação do sigilo profissional, do artigo 154. Mas essas são condutas que exigem o dolo, ou seja, a vontade de praticar a conduta. Tudo isso vai depender da análise do caso concreto, especialmente do dever de cuidado e da conduta adotada. A jurisprudência brasileira, que é o conjunto de julgados que servem de base para decisões judiciais posteriores, já consolidou alguns entendimentos importantes nesse campo. Os tribunais costumam analisar se houve violação do chamado dever objetivo de cuidado, ou seja, se a conduta se afastou daquilo que se espera tecnicamente de um profissional na mesma situação. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já decidiu em diversos casos que o resultado adverso por si só não configura crime. É necessário demonstrar um vínculo entre a conduta do profissional e o resultado, além da presença de imprudência, negligência ou imperícia, que caracterizam penalmente a existência de culpa. Isso ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Nem todo desfecho negativo significa crime, mas isso não quer dizer que o risco de investigação seja pequeno ou irrelevante. Porque, na prática, muitas vezes o médico só percebe que entrou em um problema jurídico quando a situação já saiu do campo estritamente assistencial e passou a ser formalmente questionada, quando já há uma investigação, quando já há necessidade de prestar esclarecimentos, quando a conduta passa a ser analisada fora do âmbito da urgência, da pressão e da complexidade que marcaram aquela decisão, ou seja,
em um ambiente completamente diferente da prática clínica e muitas vezes por si só intimidador. Por isso, algumas medidas fazem diferença real na prática. Um prontuário bem preenchido e fiel ao que aconteceu, uma comunicação clara, transparente e registrada, o respeito a protocolos técnicos e o cuidado com informalidades, especialmente em ambientes sensíveis. Esses elementos obviamente não eliminam o risco, mas ajudam a gerenciá-lo de forma muito mais segura. Além disso, ao perceber qualquer sinal de questionamento, seja uma insatisfação mais relevante ou a possibilidade de judicialização, o ideal é buscar orientação jurídica o quanto antes. A forma como o profissional se posiciona nesse momento inicial pode fazer muita diferença no desdobramento do caso. Existe ainda um outro ponto que merece atenção especial: o sigilo profissional. Na rotina médica, o profissional lida diretamente com informações extremamente sensíveis dos pacientes, como histórico clínico, exames, diagnósticos e outros dados obtidos em razão da profissão. E a exposição indevida dessas informações pode sim gerar consequências penais. O artigo 154 do Código Penal trata da violação de segredo profissional. Ele prevê crime quando alguém revela, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Além disso, a ação penal, em regra, depende da representação da pessoa ofendida. Na prática, isso significa que o risco penal não está apenas em uma decisão clínica ou em um procedimento. Ele pode também surgir do compartilhamento indevido de informações, do envio de dados para a pessoa errada, da exposição de casos em grupos ou de comentários feitos fora do contexto adequado. Ou seja, a forma como essas informações circulam também faz parte da gestão de risco penal na medicina. Vale dizer que o risco penal não se confunde com o risco em outras esferas do direito. Isso significa que uma mesma situação pode gerar desdobramentos jurídicos diferentes, que precisam ser compreendidos de forma separada. Na esfera criminal, o que se analisa é se aquela conduta se enquadra como crime, com os requisitos próprios do direito penal. Já na esfera civil, a discussão costuma estar ligada à reparação do dano causado ao paciente, normalmente por meio de indenização. E há ainda a esfera administrativa, que pode envolver apurações em conselhos profissionais e outros órgãos de fiscalização, com repercussões sobre o exercício da atividade médica. E aqui está um ponto essencial. Essas esferas são independentes. O mesmo fato pode ser analisado ao mesmo tempo sob perspectivas diferentes, e o resultado em uma delas não determina automaticamente o resultado nas outras. Se você é médico ou médica, o risco penal é um tema que merece a sua atenção. Ele pode surgir dentro da prática ou não, muitas vezes de forma silenciosa, em situações que fazem parte da rotina profissional. E é justamente por isso que esse risco pode ser compreendido e melhor administrado. Ao longo das próximas semanas, vamos aprofundar esse tema nas redes sociais da Ciori Laufer, com foco na sua realidade, trazendo situações práticas, explicações jurídicas e orientações para o dia a dia da profissão. Acompanhe.